Universidade Federal do Maranhão e Colégio Universitário da UFMA, com o apoio da FAPEMA e do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da UFMA, apresentam Projeto Saúde na Tela. Tema de hoje: dependência química. André e Daniel são dois garotos que nasceram em uma comunidade carente na periferia de São Luís. Desde pequenos, eram muito amigos e cresceram jogando bola no campinho do bairro. Até que, quando entraram na adolescência, suas vidas começaram a mudar. André parou de brincar com Daniel e começou a sair para festas com amigos barra pesada, enquanto Daniel se dedicou à escola. Esta diferença de rotina fez os dois se afastarem e se verem cada vez menos. E no fim, mal lembravam o nome um do outro. Um dia, Daniel estava no hospital onde trabalhava como enfermeiro e viu um homem com a saúde debilitada no leito de morte. Ele se aproximou e de repente sentiu que conhecia o moribundo. Era André, seu amigo de infância. Apesar de terem a mesma idade, André parecia décadas mais velho. Daniel se emocionou e perguntou qual doença tinha feito isso com o amigo. André respondeu: uma doença terrível. Qual? Daniel perguntou com lágrimas nos olhos. As drogas. Usar drogas leva a dois caminhos, ou a cadeia ou a morte. A morte ela é proveniente dos próprios efeitos maléficos da droga no organismo. Por exemplo, uma overdose, ou então da violência que a cerca. A droga ela não escolhe seu usuário. Não respeita sexo, não respeita idade, não respeita cor, muito menos classe social. Independente de quem seja, a droga destrói a sua vida. Sim, e se eu precisar de ajuda? Se eu conhecer alguém que precisa, a quem eu devo me referir? No Brasil, existem os Centros de Atenções Psicossociais, CAPs, que fazem um tratamento totalmente gratuito para todo usuário de droga que precisar de ajuda. Ou então, existem instituições que auxiliam nesse tratamento, como os narcóticos anônimos ou os alcoólicos anônimos, ou para drogas ilícitas ou para alcoolismo. O contato com a droga na escola, né, quando ele já não veio com essa prática, ele conhece na escola por meio de outros que já são usuários. Né? Uma simples experiência, né, a porta aberta mesmo é o álcool. Né? Aí a bebida, né, que eles usam na escola, às vezes escondido, a gente chega até eles, ou então o cigarro. E daí leva-se a outras drogas que têm maiores danos, né? Mas o primeiro contato que eles têm geralmente é com o álcool. Né? Então essa influência na escola, com quem já traz e quem não tem, entra nesse grupo, porque o grupo de identidade é muito forte, até porque são adolescentes, esses grupos são muito fortes na vida deles, né? São importantes, são os colegas, eles não querem também ficar por trás, né, desse grupo, né? Então para ter identidade eles entram junto com eles. Bom, as consequências, né, nos usuários de droga na escola. Em relação ao rendimento, percebe-se que existe uma queda no rendimento, e essa queda ele vai exatamente em sala de aula pelo desinteresse, dorme na sala de aula, falta muito, né, é uma delas, que consequentemente vai realmente levar a uma reprovação, né? Ou então eles terminam abandonando antes do fim do ano, né? Então assim, o comportamento dele é total desinteresse. Nunca chegou assim a observar agressividade, né? Mas o que acontece mais exatamente na questão, dorme em sala de aula, às vezes em alguns momentos pode chegar drogado, sim, tem que retirar de sala de aula, pedir ajuda, né? Mas assim, é visível, né, as consequências dos usuários de droga e a influência em relação ao rendimento escolar, né? Totalmente o comportamento muda muito. Dependência química, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicossocial, é uma condição grave, é uma condição de evolução crônica, caracterizada por um uso compulsivo de uma substância, de qualquer natureza. Essa dependência ela se revela através de comportamentos específicos e que hoje devem ser preenchidos os chamados critérios de diagnóstico da dependência. Primeiro, um dos critérios que nós utilizamos é a priorização da substância de abuso, isto é, a droga
escolhida ou preferida por alguém independente, em geral, ela tem uma característica especial, ela é uma substância que tem uma preferência especial pela pessoa, não é uma substância comum. O álcool, por exemplo, para o alcoólatra não é comum. A maconha preferida por um dependente de maconha não é uma substância comum, ela tem dotes especiais. Então, esse destaque, essa relevância que essa substância passa a desenvolver no sujeito é uma característica importante. A segunda característica importante é o aumento progressivo da substância, da dose consumida. Em geral, as pessoas começam a consumir com doses pequenas e vão tendendo a aumentar essa dose. Eu posso começar a beber, por exemplo, um copo de cerveja, e quando eu me tornar um dependente de cerveja, de álcool, por exemplo, eu passo a tomar uma caixa de cerveja das ocasiões em que eu começo a bebê-la. Então, há um aumento da quantidade exagerada. A terceira característica importante da dependência é justamente aquela que eu passo mal quando eu não tenho a substância consumida. Então, todas as vezes que um alcoólatra deixa de consumir o álcool, deixa de beber, ele vai ter uma síndrome chamada de síndrome de abstinência, que é a falta da droga, a falta do álcool. Então, o sujeito começa a ter tremores, a ficar inquieto, a ficar agressivo, a ficar irritável, a ficar violento, a não dormir direito, a ficar com tremores, etc. Esse conjunto de sintomas e sinais é que a gente chama de síndrome de abstinência, que é a falta específica da substância. Uma outra característica importante, além dessas três da dependência, é que o sujeito que começa a ficar viciado numa droga, ficar dependente químico, ele começa a adotar um comportamento específico da dependência. Quer dizer, ele vai deixando de lado outros interesses, vai deixando de lado outras preferências, vai deixando de lado algumas outras prerrogativas que lhe eram importantes para ter um privilegiamento do fato de beber ou do fato de usar droga. Então, por exemplo, se eu for, por exemplo, um atleta, uma pessoa afeita ao esporte, ao lazer, etc., eu passo a deixar tudo isso de mão e ficar simplesmente ou tão somente ligado ao consumo da droga do qual eu dependo. Se eu for um pintor, se eu for um escritor, se eu for um médico, se eu for um profissional, se eu for um bom pai, uma pessoa responsável, etc., eu vou deixando essas tarefas, um bom estudante, eu vou deixando essas tarefas todas de lado e ficando afeito ao uso da minha substância. Então, essas são algumas das características que definem o que nós chamamos de dependência química. Agora, o que nós temos que destacar é que essa dependência química é uma doença crônica. Ela não se instala de uma hora para outra. Ela tem a ver com a natureza da droga, tem a ver com a dose consumida, tem a ver com a idade de início, tem a ver com a forma de consumo. É um conjunto de situações que nós consideramos para definir o que nós entendemos como dependência química. Mas nessas condições é sempre aconselhável que haja uma preocupação nesse sentido, porque é uma doença crônica que vai evoluir de forma negativa na vida da pessoa. O pai e a mãe, ela tem que conversar sobre tudo, desde cedo, não é só sobre droga. Ela deve, desde cedo, oferecer condições para que a pessoa possa ter um bom desenvolvimento emocional. Muitas dessas pessoas que são viciadas, elas o foram porque foram pessoas que não conversaram sobre este assunto, não discutiram sobre, não garantiram a segurança do desenvolvimento dessas crianças, desses filhos. São conflitos que se estabelecem muito na relação entre pais e filhos. São o privilegiamento de outros interesses que os pais sempre tiveram e não com os filhos propriamente dito. Então isso acaba, no fundo, criando uma constelação de fatores que propiciam a afinidade ou o apego dessas pessoas por droga. Não é que sejam fatores, por exemplo, isolados, ou fatores, por exemplo, que eventualmente possam colaborar especificamente, mas que acabam colaborando com a manifestação desses problemas na vida da pessoa. Existem várias formas de você prevenir, uma das quais é essa de você falar, de você tratar, de você questionar, desde cedo, desde muito cedo, desde os primeiros inícios da vida da pessoa. Evitar o contato prematuro, precoce, do uso de substâncias. Evitar que haja desde cedo ingesta de álcool, por exemplo, que você começar a usar certas substâncias, é uma forma de prevenir. Garantir o bom desenvolvimento emocional, tá? Inserir esse filho, essa filha, esse cidadão no contexto das atividades sociais, que não seja envolvimento com droga.
Sempre que você começa a perceber que está havendo alguns problemas relacionados ao consumo de álcool e de drogas, problemas em casa, problemas no social, problemas no seu desempenho, você não está cumprindo suas tarefas, um amigo, ou um parente, ou um vizinho começa a te chamar a atenção que o seu comportamento está alterado em razão disso, é importante que você procure ajuda. Porque se sabe, quanto mais precocemente você buscar ajuda nesse sentido, melhor para você e para todos. Porque, como se sabe, é uma doença crônica, como já havia definido, é uma doença que vai evoluindo de forma dramática, a dependência química, então quanto mais próximo, quanto mais iniciativa você fizer, tomar mais precocemente no sentido de se recuperar melhor, evitar sempre que os sinais de cronificação se instalem. Então, esse é o primeiro momento que as pessoas devem procurar apoio, procurar auxílio, no sentido de interromper e de tratar essa patologia.